Josué, capítulo 21, nós vamos ler os versos de número 43 a 45. Josué, 21, 43 a 45. Irmãos, estamos caminhando agora para a reta final, efetivamente, do livro de Josué. Durante tanto tempo, estivemos aqui estudando as Escrituras e conhecendo mais do caráter de Deus, revelado a nós a partir delas. A série Caminhos de Coragem nos conduziu durante todo esse momento e tem sido uma bênção. Pelo menos para mim, eu compartilho isso com vocês. O meu coração se alegra de ter aprendido mais a respeito do nosso Deus, a respeito do seu caráter, da sua glória, a partir do livro de Josué. Quantas vezes você, talvez assim como eu, olhava para o Antigo Testamento e pensava, quão difícil às vezes é lidar com as verdades que estão aqui. Mas eu saio desta série de mensagens, irmãos, tendo a consciência de que cada vez mais Deus manifesta o seu caráter santo em toda a Escritura. Se isso foi mais uma vez reafirmado ao meu coração, eu oro para que Deus reafirme isso também ao seu. Eu oro para que o seu coração e os seus olhos brilhem mais ainda a partir do Antigo Testamento. Para que você continue vendo a grandiosidade da obra de Deus, da condução, da providência divina e da soberania divina conduzindo toda a história que chega à sua plenitude na pessoa de Cristo. Como nós vimos aqui na escola bíblica hoje pela manhã, é do agrado de Deus, a vontade de Deus sempre foi convergir em Cristo todas as coisas. E é nesse ápice, nessa plenitude dos tempos que nós nos encontramos e nós vemos claramente a presença de Deus e a glória de Deus cada vez mais brilhante nas Escrituras. Que o seu coração possa se apaixonar mais pela palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto de Josué, capítulo 21, verso 43 a 45. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações e mentes nesta manhã. Que estejamos cativos à Tua voz nesta manhã. Nos livra, Senhor, de todo tipo de distração possível. Nos livra, Pai, de que o nosso coração vague por caminhos distantes. Ao contrário, que estejamos diante de Ti nesta manhã. Usa-me com graça, Pai, é o que eu Te peço, para que o Teu povo seja abençoado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero contar para vocês uma pequena história que eu estava pensando e conversando com a minha esposa ontem, pensando bastante a respeito da nossa vida e da nossa jornada. Eu me lembro da minha viagem para a lua de mel, que eu fui para o Chile, em 2022, quando me casei. E foi um momento muito esperado, muito aguardado, e foi uma viagem muito querida, e que está guardado no nosso coração para sempre. E eu me lembro vividamente de cada momento naquele país maravilhoso, e se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Chile, que está pertinho da gente, por favor, se organize para fazer isso. Faça isso. Mas o mais interessante é que quando nós estávamos voltando da viagem, imagine só, nós havíamos nos casado, nós viajamos, a casa onde a gente ia morar não estava 100% arrumada, evidentemente. Não tínhamos absolutamente todos os móveis. Talvez a gente tinha uma coisa ali ou outra aqui. Nós havíamos ganhado um sofá, mas ele ainda não havia chegado. Nós tínhamos alguns eletrodomésticos. A casa estava recém-pintada, aquele cheiro de tinta, quando a gente chega num lugar que acabou de ser pintado. Mas o meu retorno do Chile para o Brasil não foi uma coisa tão agradável assim. Irmãos, nós saímos do Chile mais ou menos às 14 horas da tarde, no horário local. Pegamos um avião do aeroporto de Santiago até Guarulhos. Chegamos em Guarulhos aproximadamente, e aqui eu vou deixar isso mais claro para vocês, nós não saímos exatamente do Chile às 14 horas.
Chegamos no aeroporto às 14 horas. O nosso voo era lá pelas, 7 horas da noite, alguma coisa assim. Mas era voo internacional, você precisa chegar muito cedo, precisa despachar bagagem, toda aquela coisa, aquele trâmite de aeroporto. Enfim, nós chegamos em Guarulhos aproximadamente às 9h50 da noite, horário local do Brasil. Quando a gente chegou, o nosso voo de conexão para Belo Horizonte saía às 10 horas da noite. Daí você já consegue imaginar o que aconteceu. Nós não conseguimos pegar o nosso voo para Belo Horizonte. Mas esse não é o único detalhe imprevisível. Talvez a gente se programa para essas coisas no aeroporto, não é verdade? Mas você chega, acontece, e o que você vai fazer? Você vai ao guichê da companhia aérea que você viajou e pede para que eles te coloquem no próximo voo possível para Belo Horizonte. Foi exatamente o que fizemos. Nós tínhamos chegado em São Paulo, em Guarulhos, cansados, extremamente cansados da viagem. A gente pega uma grande turbulência, a maior turbulência da vida, irmãos. Você pega quando você sobrevoa a Cordilheira dos Andes. Nunca vi nada igual, parece que o avião vai cair mesmo, mas não cai. Tem uma irmã aqui da nossa igreja que é piloto, e ela sempre fala, turbulência não derruba avião. E é verdade, mas você tem que dizer isso para você enquanto você está na turbulência, é outra coisa. Né? E aí o que acontece que quando nós chegamos em Guarulhos e a gente foi para poder pegar o próximo voo, o que aconteceu, irmãos? Não havia próximo voo. O próximo voo para Belo Horizonte só sairia às 5 horas da manhã do dia seguinte. E aí eu tive que fazer a pior coisa da minha vida. Não foi pegar um carro, um táxi ou um Uber e ir para um hotel próximo. Não, ficar no aeroporto, porque a gente não tem dinheiro. Né? Então o que a gente faz? A gente acabou de casar. Tudo que a gente tinha, nós gastamos na viagem. Ainda tinha muita coisa em casa para arrumar. Nós chegamos e falamos o quê? Vamos comer algo aqui, a gente vai para o aeroporto, lá para a parte do portão de embarque, e fica lá, dá uma deitada nos bancos lá. Muitas pessoas fazem isso. E a gente fica por lá. Essa foi a pior decisão da minha vida. A pior. Irmãos, tem algo que eu vou deixar para vocês que vocês me conheçam um pouco mais. Eu não consigo viver um dia sem dormir. E se eu dormir mal, certamente eu não serei tão amigável quanto eu sou com vocês. Então saibam, orem para que Deus me dê um bom sono. Né? E o que aconteceu é que eu não dormi bem. Foi horrível. A Letícia tentou deitar um pouquinho ali, dar uma cochilada. Primeiro que o aeroporto de Guarulhos, a madrugada é vazio, absolutamente não tem ninguém ali. Todos os voos domésticos estão parados. E o aeroporto é muito frio, irmãos. Nem as blusas, as roupas que a gente trouxe do Chile, no inverno, estavam dando conta do ar-condicionado do aeroporto de Guarulhos. Então, assim, foi terrível. Beleza, nós passamos aquela maratona naquela noite, abençoada, graças a Deus, para chegarmos em Belo Horizonte. Eu lembro que quando eu entrei no avião, eu orei ao Senhor e falei, Pai, obrigado, porque o Senhor mandou esse avião com esse banco quentinho. Obrigado, Senhor, pelos comissários de bordo. Agradeci a Deus tanto, porque eu estava tão cansado. E aí cheguei em Belo Horizonte, a gente chega em Confins, você ainda anda mais 40 minutos para chegar na cidade, para depois ir para sua casa, dependendo de onde você mora, você vai gastar muito mais do que isso. Cheguei em casa, pela manhã, e aí peguei a chave da nossa casa. Coloquei na porta, abri. Só que meu pai, irmãos, meu pai está ali no fundo, depois vocês podem perguntar. Meu pai colocou, enquanto a gente estava viajando, finalizando algumas coisas lá em casa, colocou uma tetra-chave. Mas eu não tinha a tetra-chave. Ou seja, nós chegamos com as malas, imagine a cena, a gente no hall do prédio, cheio de mala, querendo chegar em casa, tomar um banho, deitar, descansar. Isso não foi possível, porque meu pai teve que sair da casa dele para trazer a tetra-chave, para abrir a porta para nós, para que a gente conseguisse entrar, para que a gente colocasse as nossas coisas. Não tem sofá, não tem muita coisa ainda, então você já está cansado. A gente colocou as malas lá, a gente simplesmente deitou, comeu alguma coisa e dormiu, apagamos. E os dias foram passando, o que continuou no cantinho da casa? A mala. Porque esse é outro desafio do irmão que viaja, né? Quando você chega da viagem, você tem a mala para desfazer. Eu, absolutamente, tenho muita dificuldade com isso, irmãos. Confesso a vocês. Eu deveria ter feito isso naquele momento que eu cheguei. Mas a minha mala ficou uns 4 dias ali parada, no cantinho, porque eu não tinha coragem de mexer com ela. Então, fui desfazer a mala. Tinha caixa na nossa casa, várias caixas de presente, coisas. A gente foi colocar aquilo no lugar, enfim. Imagine, então, o dilema, um certo nível de desconforto que aconteceu. Por que eu estou contando isso para vocês? Não estou contando isso só para que vocês achem engraçado. Mas a verdade é que, naquele momento, talvez somando todos os desconfortos que eu vivi,
eu me lembrei, eu precisava me lembrar e lembrar a Letícia, e ela também me lembrar, de que existia algo que realmente importava ali, que era o descanso e o conforto de ter chegado na minha casa. Irmãos, eu não estava indo para um hotel, eu não estava indo para uma casa onde eu ficaria de favor ali, eu não estava indo para um lugar que talvez não tinha nada das minhas coisas, não, eu estava chegando na minha casa. Ou seja, embora todo aquele esforço estivesse acontecendo ao meu redor, todo aquele desconforto, nada era mais agradável do que saber que eu estava na minha casa. Ou seja, aquela mala que estava ali no cantinho, ela podia ficar ali quantas vezes eu quisesse, porque era a minha casa. Se fosse na casa do meu pai, não. Interessante, mas era a minha casa. As bagunças, as tarefas, elas começam a ficar pequenas, por mais tristes ou terríveis ou sofridas que possam ser para você ou para mim, quando a gente percebe que a gente está no nosso lar, no lugar onde a gente consegue descansar. Eu não sei vocês, mas quando eu chego na minha casa, eu amo a minha casa. Quando eu chego na minha casa, não a estrutura, mas o meu lar. Quando eu chego ali e eu posso descansar, eu posso colocar todos os meus fardos ao chão, eu posso sentar ao lado da minha esposa e assistir um filme, preparar alguma coisa no fogão para comer, eu posso simplesmente abrir a janela e sentir o aroma do ar pela manhã, o descanso, a tranquilidade que isso me traz. Não existe igual. E é exatamente isso que o texto de Josué que nós lemos aqui apresenta. Irmãos, Josué capítulo 21, do verso 43 ao 45, nada mais é do que um resumo claro, uma expressão máxima do conforto de quando você chega em casa, do descanso de saber que todas as coisas, por mais complexas e difíceis que ainda possam parecer, não conseguem apagar a glória de saber que você está no seu lugar, de saber que você chegou no lugar onde Deus preparou para você, de saber que, apesar de todos os pesares, você se encontra onde você sempre deveria ter estado. É exatamente essa ênfase de Josué escrever este texto. Caminhando nesta reta final do livro de Josué, mais 3 capítulos pela frente, a gente começa a perceber e a contemplar, ao chegarmos neste momento, nesse pequeno grupo de versos aqui que lemos, do verso 43 ao 45, que nós chegamos ao verdadeiro coração do livro de Josué. Os teólogos definem estes versos, irmãos, como o grande coração teológico de todo o livro de Josué. Essa é a grande máxima, a grande ênfase. É exatamente este ponto que apresenta para nós a seção-chave, para que a gente compreenda absolutamente tudo o que Josué e os israelitas passaram desde o primeiro capítulo até o capítulo 24. Certamente aqui nós chegamos no centro deste livro precioso, que o Espírito Santo estava comunicando àquele povo e está comunicando a nós hoje. Vejamos então mais uma vez os versos 43 a 45. Começa desta maneira: o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais, e eles tomaram posse dela e habitaram nela. A conexão aqui é justamente, irmãos, com o momento anterior de partilha da terra que vimos a partir do capítulo 15. Desde o capítulo 15 até o capítulo 20, nós acompanhamos todo o processo de partilha da terra. Nós vimos a orientação de Deus a Josué e ao sacerdote Eleazar para lançarem sortes e assim partirem a terra entre todo o povo de Israel. Nós acompanhamos isso. E o verso 43 dá essa ênfase, apontando que toda a terra de Israel havia sido dada. Por isso ele diz: o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais, e eles tomaram posse dela e habitaram nela. Os versos continuam dizendo: o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. E este verso, o verso 44, nos leva novamente ao momento inicial do livro de Josué, nas grandes batalhas que acompanhamos aqui, como por exemplo a queda de Jericó, a destruição da cidade de Ai, as guerras com os povos da coalizão do sul de Israel, que estavam lutando contra os israelitas. Todas as batalhas foram vencidas, irmãos. Qual daqueles inimigos
que nós acompanhamos nos primeiros capítulos de Josué, permaneciam de pé. Nenhum deles, irmãos. Jericó havia caído, Ai havia caído, todas as outras cidades haviam sucumbido diante do terror de Deus, a partir de Israel. Certamente, então, a ênfase do verso 44 aponta para o momento de conquista da terra, nas batalhas que contemplamos e acompanhamos. E como Deus, como sendo o grande Senhor soberano de toda a terra, livrou Israel de todos os seus inimigos até aqui. E por fim o verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E o verso 45, irmãos, aponta para toda a extensão do livro de Josué. Aponta para desde o primeiro momento das conquistas, até o momento da partilha da terra, e até mesmo o momento que ainda vamos ver das palavras finais de Josué ao seu povo. Tudo isso apontando mais uma vez para a fidelidade gloriosa de Deus, ao guardar o seu povo, ao tirá-los do Egito, ao trazê-los a uma terra que mana leite e mel, ao estabelecê-los em meio aos seus inimigos e destruí-los todos. A ponto de que, mais uma vez, só há uma possibilidade, só há um tema que nós poderíamos trazer à nossa mente, e este é fidelidade de Deus. Cantamos aqui que o Senhor é fiel. Cantamos aqui repetidamente que o Senhor é fiel. Quantas vezes, eu tenho certeza que você está pensando isso agora, quantas vezes você ouviu de nós aqui em Josué que o Senhor é fiel? Quantas vezes a palavra fidelidade foi usada por nós? Quantas vezes fomos lembrados de que o Senhor verdadeiramente é fiel? E a sua fidelidade para com o seu povo é verdadeira e não tem fim. Quantas vezes fomos lembrados disso, irmãos? E eu sei, pode parecer repetitivo a você, mas a verdade é que este é o grande tema, a grande ênfase, o grande discurso do livro de Josué: fidelidade de Deus. Nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas boas palavras deixaram de se cumprir, ao contrário, todas se cumpriram. E talvez você pense, mas mais uma vez nós vamos ouvir sobre a fidelidade de Deus? Sim. A minha resposta para você é um enfático e sonoro sim. Porque quantas vezes, irmãos, isso é estranho, nós não nos cansamos de assistir os mesmos filmes. Nós não nos cansamos de todos os domingos ou dias onde vemos jogos de futebol nos sentarmos para assistir os nossos times, ganhando ou perdendo. Quantas vezes nós torcemos repetidamente, e por às vezes times que nos dão tanta tristeza. Quantas vezes nós não nos cansamos de ler os mesmos livros, de receber as mesmas palavras de afirmação que talvez o seu coração pensa precisar? Quantas vezes nós não nos cansamos de receber presentes nos nossos aniversários, de sermos lembrados por todos ao nosso redor? Quantas vezes, repetidas vezes, nós não nos cansamos destas coisas, mas nós nos cansamos de ouvir os temas da palavra de Deus? Meu irmão, eu quero lembrá-lo que certamente esta é a mensagem que você e eu devemos ouvir todos os dias. Não só nos domingos, sermão após sermão. Não, eu quero que você se lembre que este tema da fidelidade de Deus deve ser repetido a você mesmo, pelo seu próprio coração, todos os dias. Cultive o seu coração firmado na fidelidade do Senhor, se lembrando e lembrando a si mesmo diariamente de todas as suas promessas. Porque, meus irmãos, o nosso coração se esquece fácil. Nós atendemos aos nossos desejos facilmente. Nós deixamos de lado a palavra de Deus e o caráter de Deus muito fácil. Por isso, o que o Espírito Santo deseja falar a você hoje, mas não só hoje, mas amanhã e depois de amanhã e todos os dias da sua existência, é que você deve repetidamente voltar à palavra de Deus e pregar a si mesmo a mesma mensagem, o mesmo tema: Deus permanece sendo fiel. Que você não se esqueça disso. E é exatamente por conhecer o coração humano que o autor de Josué
escreve mais uma vez falando sobre a fidelidade de Deus. Era necessário lembrar àquele povo que estava em meio àquele contexto de que Deus era fiel, a fidelidade do Deus verdadeiro era real e que eles poderiam encontrá-la todos os dias da sua vida ao olharem ao seu redor e saberem que estão na sua casa, que estavam na terra de descanso, que estavam no lugar correto. E diante desse texto eu quero trazer aos irmãos algumas breves reflexões sobre como nós podemos entender de fato, como nós podemos nos lembrar mais uma vez, a partir deste texto, sobre a fidelidade e o caráter fiel do nosso Deus. Porque Deus, o nosso Deus, irmãos, Ele nos chama a termos fé em sua fidelidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. E como nós vemos isso a partir deste texto? Se você voltar aos seus olhos mais uma vez às Escrituras e ver os versos que lemos aqui, do 43 ao 44, você perceberá algo. Veja você, juntamente comigo. O texto vai dizendo que o Senhor deu a Israel toda a terra que Ele havia prometido a dar aos seus pais. Que eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A palavra tudo, ou todos, ou toda, aparece 6 vezes em 3 versículos, irmãos. 6 vezes é apresentado a nós com uma certeza clara, absoluta, de que a mensagem aqui é em toda a integralidade da existência deste povo neste local. Absolutamente tudo, não há nada faltando aqui. Essa é a ênfase, o sentido da palavra todo. A ideia do autor de Josué com este momento, colocando estas palavras nos devidos lugares, é lembrar de que o Senhor mesmo deu toda a terra, que livrou Israel de todos os seus inimigos, e de que nenhuma das suas palavras, ao contrário, todas elas se cumpriram. É interessante nos lembrarmos dos patriarcas, em especial de Abraão. Irmãos, Abraão, quando vê a morte de sua esposa Sara, no capítulo 23 de Gênesis, o que Abraão tinha da porção de terra dada aos israelitas era somente o túmulo de Sara, que ele efetivamente comprou das mãos daqueles povos que moravam naquela região. Mas Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência ocuparia toda aquela terra. Mas ao final de sua vida, irmãos, Abraão tinha poucas porções daquela terra que passou por diversas dificuldades. Abraão foi experimentado em todo tipo de sofrimento, sendo conduzido durante anos, aguardando a sua promessa, aguardando o seu filho, que era um símbolo claro da fidelidade de Deus. Mas não só isso, os filhos de Abraão, após tantos anos terem sido gerados com dificuldade, crescendo, foram conduzidos ao Egito e lá ficaram por 400 anos, sob o domínio dos egípcios, escravizados. Mas não só isso, irmãos, após 400 anos, mais dificuldades vieram, foram tirados com mão poderosa do Senhor do Egito, mas vagaram durante 40 anos no deserto em círculos, enfrentando todo tipo de provação. Mas apesar de todas essas barreiras, apesar de todas as barreiras humanas colocadas diante da promessa fiel de Deus, o cenário é que Deus deu aos seus herdeiros, deu aos seus filhos, tudo aquilo que Ele havia prometido. Todas estas barreiras foram colocadas ao chão, diante da promessa fiel, de que tudo, absolutamente tudo, haveria de se cumprir. É por isso que o Salmo de número 93, verso 5, nos lembra de uma verdade, e eu quero lembrá-los nesta manhã desta mesma verdade. Os teus testemunhos, ó Senhor, são fidelíssimos. Que você declare isso, meu irmão, todos os dias ao acordar. Que você possa ser cheio da misericórdia e da graça de Deus e contemplar os testemunhos, as palavras de Deus, os feitos grandiosos de Deus e declarar sobre todos eles de que de fato eles são fidelíssimos. Mas onde se encontra a base, meu irmão,
desta verdadeira fidelidade de Deus? Onde se encontra o fundamento do motivo pelo qual Deus é fiel? Primeiro, a fidelidade de Deus é verdadeira, é completa, é total, porque Deus é fiel a si mesmo. Irmãos, essa é uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Deus é fiel, porque primeiro Ele é fiel a si mesmo, ao seu próprio caráter. Não se esqueça, irmão, que o nosso Deus é um ser glorioso, que não pode ser comparado com absolutamente nada do que foi criado, do que existe diante dos nossos olhos, e que o seu caráter santo e glorioso e bondoso apresenta verdade como fundamento, justiça como fundamento, amor como fundamento, e fidelidade, verdade como fundamento. Nesse sentido, Deus não pode contradizer a si mesmo ao apresentar palavras que não sejam fiéis. Ao contrário, Deus é fiel em absolutamente tudo o que faz, pensa e diz. E isto é uma verdade indiscutível. Este é o cenário que não pode ser mudado. E mais do que isso, irmãos, porque Deus é fiel a si mesmo. Se lembre então daqueles momentos onde Moisés clamava ao Senhor por perdão dos pecados de Israel, ou então Josué clamava ao Senhor pelo mesmo cenário, e eles apelavam ao Senhor pela própria glória de Deus. Eles diziam: Senhor, pela sua própria glória, poupe o seu povo, pois o que dirão as nações ao nosso redor? Se a sua herança for destruída, o seu nome será lançado na boca dos ímpios. Certamente não. Por isso Deus manifesta a sua fidelidade, amor e graça e verdade, e poupa, pelas suas imensas misericórdias, aquele povo pecador que merecia de fato a destruição. Por isso Deus permanece sendo fiel a si mesmo. Deuteronômio capítulo 7 nos afirma isso, ao dizer no verso 9, dizendo: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. E mais, Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O Senhor zela pelo seu próprio nome, irmãos. O Senhor zela pela sua própria glória. Isso foi dito hoje aqui pela manhã na escola bíblica dominical. Mas mais do que isso, eu quero ir além, porque o Senhor zela pelo seu próprio nome e pela sua própria glória, porque Deus, ao ser completamente bom, ao ter criado todas as coisas, ter criado o universo, ter criado toda a existência, compartilha com todo ele a sua bondade. Irmãos, Deus tem que ser fiel a si mesmo, porque a fidelidade de Deus a si mesmo é tudo o que precisamos. Ao Senhor ser de fato fiel e bondoso e amoroso, compartilhando isto conosco, nós encontramos descanso no caráter santo e glorioso dele mesmo, porque isso é o que precisamos. Você e eu, criaturas de Deus, não precisamos de nada além do que o próprio Deus. Ele é o motivo pelo qual a nossa existência é real, pois a tua palavra diz que Ele sustenta todas as coisas. Sem a pessoa de Deus, irmãos, não há sentido na existência humana, não há sentido na existência de absolutamente nada. Por isso Deus permanece sendo fiel, por ser o único Deus verdadeiro, o único que poderia falar, e falar a verdade, e fazer exatamente como aquilo que fala. Por isso Números declara algo interessante para nós, que você e eu devemos nos lembrar mais uma vez. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? Meus irmãos, nós estamos sendo lembrados aqui que a fidelidade de Deus é verdadeira, é real, porque Deus é fiel primeiro a si mesmo. Esse é o fundamento, esta é a ênfase, esta é a base a qual todos nós estamos vivendo. Nós partilhamos e recebemos da fidelidade de Deus, porque primeiro Deus é fiel a si mesmo, ao seu próprio caráter, à sua própria glória, e porque isso é tudo o que precisamos, Ele bondosamente e amorosamente compartilha conosco. Isso é tudo que eu e você precisamos. E uma vez que nós entendemos o motivo primário pelo qual Deus é fiel, nós entendemos o fundamento onde está alicerçada a fidelidade de Deus e como Ele mesmo compartilha isso conosco,
nós entendemos exatamente como nós recebemos da sua fidelidade. Nós recebemos a fidelidade de Deus, irmãos, pela fé. A fé dada pelo próprio Deus a nós é o mecanismo pelo qual nós recebemos, experimentamos, recebemos das mãos do Senhor porções da sua fidelidade. Embora o texto que lemos em Josué, irmãos, os versos 43 a 45, apontem a um cenário onde toda a terra estava diante de Israel, onde todos os inimigos haviam sido derrotados, nós sabemos que ainda haviam porções de terras a serem tomadas. Nós sabemos que ainda os filisteus habitavam na região norte de Israel. Nós sabemos que ainda haviam inimigos que deveriam ser retirados da presença do povo de Deus. Ora, o que isso significa então? Será que nós estamos diante de uma contradição das Escrituras? Não, meus irmãos. Evidentemente que não. O autor de Josué não anula as duas tensões diante dos nossos olhos. Por quê? E aqui eu quero lembrá-los. Lembre-se da minha viagem. Lembre da história que eu compartilhei com vocês. Apesar de todos os obstáculos que eu ainda tinha para chegar à minha casa, eu estava indo para a minha casa. A verdade máxima do povo de Deus é: este povo já desfruta da verdadeira terra, de toda ela. Este povo já desfruta do verdadeiro descanso, de todo ele. Este povo já desfruta da derrota de todos os seus inimigos completamente. Isso é verdade. Essa é a máxima verdade. Essa é a grande verdade, imutável verdade, decretada pelo próprio Deus antes das eras. A terra pertence ao povo de Israel. E certamente aquele povo encontrará o seu descanso em Deus. E certamente aquele povo verá os seus inimigos colocados debaixo dos seus pés. Essa é a verdade máxima, colocada por nós, por Josué. E como, meus irmãos, esse povo aqui, no momento onde Josué escrevia, acessava esta verdade? Pela fé somente. A fé propicia substância às coisas, que literalmente ainda são esperanças. É exatamente isso que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 11. A fé traz à existência aquilo que ainda talvez não pode ser visto com os olhos. É exatamente esta a essência do descanso, do cumprimento total de toda a herança que Deus havia prometido àquele povo. Porque quando nós recebemos as primícias da herança de Deus, irmãos, assim como aquele povo havia recebido porções completas da terra daquele lugar onde eles estavam habitando, aquelas primícias, os primeiros frutos eram sinônimos claros de que no futuro a fidelidade de Deus seria completa, de que de fato eles contemplariam com todos os seus olhos aquilo que Deus já havia anunciado e decretado na eternidade. Como isso afeta a minha e a sua vida hoje? Irmãos, assim como nossos irmãos do passado, nós também caminhamos hoje por fé. Nós já recebemos a nossa herança, nós já recebemos o nosso descanso pela fé. Apesar de tudo isso, apesar de termos recebido a promessa de Deus, apesar de termos contemplado o Cristo ressurreto, apesar de nós já termos a certeza de uma nova vida que vivemos, nós ainda recebemos por fé aquilo que haveremos de ser. Como o apóstolo João diz em 1 João, nós ainda não somos aquilo que haveríamos de ser, mas em breve seremos, porque o contemplaremos como ele de fato é, com os nossos olhos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer, do verso 39 a 40, todos estes, se referindo aqui àquele número de pessoas listados como os heróis da fé, ele vai dizendo, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque recebemos, irmãos, esta mesma fé do próprio Deus, nós podemos olhar para o mundo ao nosso redor, embora esteja perecendo, embora olhemos ao nosso redor e contemplemos coisas difíceis e intragáveis, embora isso esteja verdade, nós já olhamos para este mundo e contemplamos novo céu e nova terra. Sabe como você faz isso? Como eu faço isso? Pela fé. Pela fé nós acessamos de fato a fidelidade de Deus partilhada conosco. Nós enxergamos a glória de Deus, apesar de todo o sistema do mundo esteja de fato ruindo.
Ainda que a nossa jornada não seja perfeita, o que recebemos aqui, as primícias, é suficiente para que possamos declarar verdadeiramente que Cristo reina. Embora olhemos para os governos do mundo e percebamos que, de fato, o mundo peleja contra Deus, nós já podemos dizer pela fé: o reino deste mundo pertence a Deus e seu Cristo. Esta verdade é a única verdade que importa. Esta máxima é a única máxima que prevalece ano após ano, governo após governo, era após era, irmãos. Deus já entregou absolutamente todas as coisas pela sua fidelidade. E é justamente quando estamos vivendo a nossa vida, como nós oramos aqui pela manhã, apesar dos dilemas do pecado, apesar dos nossos sofrimentos que são causados pelo pecado, pelo nosso pecado, apesar de tudo isso, nós podemos dizer que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Nós podemos dizer entre nós que o amor de Deus derramado em nós cobre entre nós uma multidão de pecados. É por isso que a igreja, mesmo vivendo no mundo, experimenta o verdadeiro perdão de Deus. É por isso você, irmão, pode perdoar e deve perdoar aqueles que ofendem a você mesmo. É por isso que a igreja experimenta o novo nascimento acontecendo diante dos seus olhos, a partir da pregação viva do Evangelho. É por isso que nós ainda experimentamos, mesmo estando nesse mundo caído, a certeza de que o Evangelho de Cristo é a verdade que transforma. É por isso que nós vemos entre nós pessoas sendo transformadas. É por isso que nós vemos entre nós, no meio da igreja, corações de pedra sendo removidos e entregues a corações de carne no lugar. Isso só é possível porque recebemos a promessa de Deus pela fé. Nós já vemos as primícias entre nós. Quando você olhar para o seu irmão, veja nele a primícia da glória de Deus, que haveremos de receber ainda mais no último dia. Ao contemplar os seus irmãos na reunião do domingo, ao cantarmos ao Senhor, veja que você já faz parte pela fé do verdadeiro e grande coral que canta ao único Deus verdadeiro eternamente. Ao participar da mesa do Senhor, se lembre que pela fé você já participa da grande mesa do Senhor preparada por nós, onde nós cearemos com Jesus, onde Ele diz: não mais tomarei do fruto desta videira, até que venha o momento do reino de Deus. Ou seja, irmão, nós já experimentamos, nós já tocamos, nós já podemos perceber, nós já vemos as grandes bênçãos de Deus que recebemos em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela fé nós acessamos e vivemos esta verdade. Por isso é pela fé que recebemos e partilhamos da fidelidade de Deus. E por quê, irmãos? Isso nos leva a um segundo ponto. Até que todos os inimigos efetivamente sejam colocados abaixo dos nossos pés. É exatamente aqui onde nós nos encontramos, porque os israelitas receberam a partir da fidelidade de Deus o seu verdadeiro descanso. Não pense você que quando a palavra de Deus nos diz em Josué que Deus entregou a eles o descanso, eles não estavam aproveitando e percebendo de fato isso, eles estavam. Receberam de Deus o seu descanso após vagarem anos e anos. Receberam o seu descanso. Mas ainda haviam inimigos a serem derrubados. Ainda haviam batalhas a serem travadas.
Irmãos, aqui eu me lembro exatamente do que acontece no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando, em um momento anterior ao final da guerra, as tropas aliadas desembarcaram em Normandia, na França, que nós conhecemos como Dia D. Quando isso aconteceu, irmãos, ali foi decretado o final daquela guerra. Quando as tropas aliadas desembarcaram na França, a guerra estava vencida. Havia sido proclamada a vitória dos aliados contra as tropas do eixo. Quando isso aconteceu, o que as tropas continuaram fazendo no território europeu, irmãos? Batalhando, lutando as últimas batalhas que restavam após a vitória haver sido decretada. Não é exatamente este o mesmo cenário em que nós nos encontramos hoje? Porque na cruz do Calvário, Cristo declarou a vitória final sobre principados e potestades. É esta a palavra que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz em Colossenses, dizendo: e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A vitória do povo de Deus, o verdadeiro descanso do povo de Deus, já é verdade, porque Cristo já venceu. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui enquanto batalhamos então? Lutando as últimas pequenas batalhas que ainda restam. Mas sabe qual a certeza que nós temos? Que os soldados da Segunda Guerra tinham, que o povo de Israel tinha ao guerrear no meio do seu território contra aqueles povos remanescentes. A certeza era uma: Deus nos deu o nosso descanso. Deus nos deu toda a nossa terra. Nenhum dos inimigos prevalecerá contra o povo de Deus. E esta é a verdade da igreja que milita hoje na terra. Irmãos, nós estamos no mundo, travando as nossas batalhas enquanto ainda estamos aqui, com a certeza de que Cristo já é vitorioso e já reina para sempre. Josué escreve isso se lembrando das palavras do Senhor no seu primeiro dia como oficial do exército de Deus. E Deus diz a Josué, no capítulo 1 de Josué, no verso 5, dizendo: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. E esta é a verdade. Assim como os israelitas enfrentavam as rebeliões daqueles povos ímpios, assim também a igreja de Deus, o povo de Deus, está nesta terra enfrentando as milícias do inimigo. O Salmo de número 2 nos traz uma verdade clara sobre isso, quando nos diz que os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Mas sabe o que o Salmo também nos diz a respeito deste cenário? Que Deus dos céus ri, porque sabe que a força dos homens, que a força dos ímpios, que a força dos principados e potestades é nula. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos lembrar que nós estamos batalhando as nossas últimas batalhas nesta terra, confiantes e usando a armadura de Deus, que Deus mesmo nos entregou e que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6. Nossa batalha continua acontecendo aqui, mas a verdade é que nós desfrutamos da verdadeira autoridade que vem de Deus. E haverá um dia, como diz Apocalipse no capítulo 11, verso 15 a 18. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao seu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Haverá um dia, irmãos, que de fato o Senhor descerá dos céus e colocará o seu reino plenamente sobre este mundo. Naquele dia não haverão mais milícias, não haverão mais guerras, não haverão mais batalhas, mas até lá nós batalhamos, mas nós temos uma certeza: Cristo vive e reina eternamente. Que isso guarde o meu e o seu coração. Por isso, irmãos, que nós sejamos lembrados nesta manhã de que as nossas lutas contra os poderes malignos das trevas, contra o diabo e seus anjos, é verdadeira. Não se esqueça que nós enfrentamos, sim, uma batalha espiritual. Não se esqueça que, de fato, Satanás está regendo o mundo e governando o mundo, aplica o seu poder, mesmo que ínfimo, contra o povo de Deus e a igreja. Nesse cenário, quero lembrá-los de 3 coisas. Primeira,
não veja a ação diabólica em absolutamente tudo. Peça a Deus discernimento e prudência, para que você veja a ação de Deus e que os seus olhos sejam guiados sobre aquilo que está acontecendo. Segundo, viva confiante na obra de Cristo na cruz, porque ela é a derrota final de Satanás e seus anjos. Terceiro, guarde a sua mente e o seu coração pela fé nas Escrituras e no caráter santo e glorioso revelado do próprio Deus. Estas são as armas que precisamos para enfrentarmos as nossas batalhas nos nossos dias, irmãos. Finalmente, por isso, diante de tudo que eu expus, nós podemos adorá-lo. Porque o texto de Josué, capítulo 21, verso 43 a 45, nada mais é do que, além de lembrar-nos das promessas de Deus, é também um hino de exaltação ao Senhor por toda a sua glória manifestada ao povo de Israel, assim como o apóstolo Paulo faz em Romanos, no capítulo 11, dizendo: ó profundidade e riqueza do saber e do conhecer de Deus. Da mesma maneira, Josué escreve, apontando para nós que a única posição do povo de Deus, dos filhos de Deus, diante do Deus que se revela a nós, diante desse Deus que manifestou a sua fidelidade, que manifestou a sua glória, que manifestou a sua vitória, a única posição possível para cada um de nós é de completo maravilhamento diante de Deus, que se revela diante de nós. Por isso, irmãos, o adoremos com todo o nosso ser. Por isso, irmãos, apresentemos a Deus, diante de Deus, a nossa vida como um verdadeiro culto ao Senhor. Por isso, irmãos, lembre-se, nós somos chamados a um só lugar, o lugar de nos prostrarmos e o adorarmos pelo seu caráter glorioso revelado a nós. Amém? Oremos. Deus, graças te damos, Pai, pela tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que têm contemplado domingo após domingo a tua misericórdia, o teu amor, a tua verdade exposta nas Escrituras. Que o Senhor nos ajude, Deus, de maneira que o seu nome seja engrandecido através de nós e em nós. Nos ajuda, Pai, a batalharmos as últimas batalhas que temos, seja elas, Pai, contra o pecado e contra as obras do maligno, Pai, sendo firmados na Tua verdade, firmados no fato de que o Senhor vive e reina, que nós não batalhamos nas nossas autoridades, mas fazemos isso com a autoridade dada-nos pelo Cristo. Que o Senhor fortaleça os Teus filhos aqui, Senhor, os nossos irmãos, nas suas batalhas individuais. Que o Senhor fortaleça o teu povo, Senhor, na sua luta diária, sabendo que eles já receberam o descanso merecido, que já receberam de fato as porções de terra que foram prometidas pelo Senhor, que já testemunharam e provaram da fidelidade, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que estas certezas guardem o nosso coração hoje e também amanhã e todos os dias da nossa existência. Nós oramos assim, louvando ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém.